Bem, vamos nos preparar, né, para a nossa palestra de hoje, tomar o nosso pensamento, a nossa mente, e vamos fazer a nossa prece, que nós já estamos com o tempo avançado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecidos estamos pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, nessa casa de oração. Pedimos ao mentor dessa casa, aos espíritos amigos que nos assistem, que possa, mais uma vez, estar conosco, intuindo o nosso irmão Bernardo, para que ele possa nos passar a sua mensagem, a sua fala de amor, de paz, de gratidão, e que nós possamos sair daqui bem melhor do que chegamos. E assim pedimos a Deus e à equipe do bem para darmos por iniciado, mais uma vez, a doutrinária da noite de hoje. Bernardo, você tem 50 minutos. A palavra é sua. Ligue o microfone, seu Bernardo. Ninguém está me ouvindo. O microfone está desligado até agora. Terminei a palestra e ninguém assistiu, porque eu falei com o microfone desligado. Muito bem, ninguém diz nada. Muito bem. Mas vamos lá. Então, assim, esse tema, cuidando da criança ferida, na verdade, eu fiz a pedido de um centro espírita daqui de Teresina, que solicitou que eu falasse um pouco sobre esse tema. Eu fui pesquisando, porque eu estava lendo alguns livros. Dentre eles, tem um livro que eu acho muito interessante para quem pretende ser mãe, para quem pretende ser pai. É um livro do Thomas Verne, não sei se vocês conhecem, e da Pamela Weintraub. Esse livro tem como título O Bebê do Amanhã. Neste livro, o Thomas Verne e a Pamela, eles vêm falando a respeito de tudo que vai acontecendo no ventre da mãe a partir do momento da fecundação. E uma coisa que me chama muita atenção, porque quem já teve a oportunidade de ler o livro do Hermínio de Miranda, que tem como título Nossos Filhos São Espíritos, não sei se vocês já assistiram, e nesse livro, o Hermínio de Miranda, ele vem falando para nós também de tudo que acontece no ventre da mãe, das sensações do espírito, no ventre da mãe, que ele vai captando tudo que vai acontecendo ali, que quando ele nasce, a criança, o bebezinho, vai sentindo, vai captando o que sente os médicos, o que sente a enfermeira, o que sente a mãe. E o Thomas Verne, nesse livro, O Bebê do Amanhã, ele vem falando a mesma coisa, só que agora de um ponto de vista científico. Ele cita várias universidades, né, onde os neurocientistas vão exatamente pesquisando as sensações do bebê no ventre da mãe. E é interessante porque, ao mesmo tempo que esse bebê vai captando as sensações da mãe, as sensações do ambiente, os pensamentos da mãe, o que a mãe come, o que a mãe sente, o que a mãe pensa, e tudo que acontece no ambiente, ele diz, comprovado cientificamente, que tudo que acontece ali vai interferindo no desenvolvimento do sistema nervoso da criança, no sistema nervoso do bebezinho ali, do feto. E isso é muito interessante, por quê? Porque quando a gente começa a notar, se já no ventre da mãe, essa criança, ela não é amada, ela não é aceita, ela não é acolhida, porque a gente sabe que é muito comum, quando a mãe se descobre grávida, principalmente, dependendo da situação, é muito comum a mãe ficar preocupada, a mãe ficar tensa, a mãe ficar com medo.
É muito comum, no princípio, a mãe rejeitar a criança, o pai também tem toda aquela preocupação, todo aquele medo do futuro, tudo aquilo ali que está acontecendo no ambiente, o embriãozinho já vai sentindo, segundo os neurocientistas, de acordo com o livro aqui, O Bebê do Amanhã. E é muito, muito interessante, por quê? Porque isso já vai interferir no desenvolvimento biológico da criança e também vai interferir no desenvolvimento genético em si. Porque tem uma ciência que tem estudado exatamente as alterações dos genes a partir do ventre da mãe. E o que é que eles dizem? Que quando esse embrião vai passando por esses desafios, já no ventre da mãe, já vai, digamos assim, alterando o DNA da criança. O nome dessa ciência é a epigenética. Então, ele vem falando exatamente sobre isso. Tem outro livro também que eu achei bem interessante, que eu trouxe, que eu tirei minhas pesquisas dele, é um livro da Christiane Assis, que tem como título Gestação, Encontro de Almas. E nesse livro, a Christiane, ela vem trazendo alguns tipos de mãe. Ela fala das mães ideais, que eram aquelas mães que desejavam a gestação consciente e inconscientemente. Isso quer dizer, quando a mãe deseja a gestação, deseja o bebê, deseja aquela criança ali, naturalmente isso já está interferindo. Então, o que foi que ela disse nesse livro, a Christiane Assis? Ela disse que nesse grupo observou-se menor índice de complicações na gravidez e partos, mais fáceis e sem intercorrência. Olha só, se essa criança é acolhida, se essa criança é amada, se essa criança é aceita, se ela é bem recebida ali, aí a gente começa a perceber aquelas mães que fazem o pré-natal direitinho, muitas das vezes é acompanhado do parceiro, todo aquele cuidado preparado, enxoval, aqueles cuidados que só a mãe tem, né? Eu gosto muito de observar a mãe com a preocupação com a roupinha, a mãe já na decoração do quarto, encomendando para as pessoas que fazem né, as coisinhas do bebê. Eu observei isso muito de perto recentemente com a chegada do Benjamin, e estava vendo a mãe encomendando o nome dele, encomendando objetos, encomendando não sei o quê, encomendando roupinhas. Então, tudo isso vai interferindo, não só no desenvolvimento da criança, mas vai interferir também no parto, né? É um parto sem complicação, é um parto sem problemas. E a outra mãe que ele fala aqui são as mães catastróficas, que a Christiane fala. Ela diz que são mulheres que não desejavam a gravidez de forma alguma. E ela diz que essa atitude negativa das mães, com relação àquele momento em que elas viviam, o momento da gravidez, ela foi acompanhada com maior ocorrência de problemas médicos na gestação. Vocês imaginam assim, né? A mãe que não quer o bebê, a mãe que tem aquelas atitudes negativas diante do bebê, todos aqueles sentimentos negativos, naturalmente, não só a gravidez pode ser uma gravidez complicada, como também o parto vai ser um parto complicado também. E outro tipo de mãe que ela chama aqui, a Christiane Assis chama no livro Gestação, Encontro de Alma, são as mães ambivalentes. Que ela vai dizer que foram aquelas mães que, apesar de verbalizar estar feliz com a gravidez, possuíam incertezas que as faziam rejeitar a gravidez inconscientemente. E é muito comum a gente ver mães que dizem, principalmente para dar satisfação à sociedade, estou muito feliz com o meu bebê, não sei o que, coisa e tal, mas tem aquele medo, tem a preocupação com o futuro da criança, tem a preocupação com todo aquele processo, se vai ser aceito, se não vai ser aceito, se vai ter emprego, se não vai ter emprego, como é que eu vou trabalhar, onde é que eu vou deixar meu filho. Tudo isso vai, de forma inconsciente, afetando o desenvolvimento do bebê e vai interferir também no parto. E ela diz que, após o parto, essas crianças desenvolveram distúrbio de comportamento e apresentaram maior risco de problemas gastrointestinais. Só nessa expectativa, já vai gerar esse distúrbio de comportamento e problemas gastrointestinais. Então, essa criança já nasce com sérias implicações. Por isso é que é importante que a gente compreenda esses cuidados que a gente deve ter para com o bebê. E o Hermínio de Miranda, ele diz uma coisa bem interessante no livro dele, Nossos Filhos São Espíritos. Quando ele diz o seguinte, se você não deseja o filho, ou se sentir ainda despreparado ou despreparada para tê-lo,
por não ter condições psicológicas e materiais satisfatórias, então deveria ter pensado nisso antes, não depois que ele está a caminho. Ou seja, se o casal percebe que não tem condições de criar o bebê, se o casal percebe que não tem condições financeiras, condições econômicas, condições psicológicas, que se evite. E isso lembra muito o Thomas Verne e a Pamela Weintraub, no livro O Bebê do Amanhã, que ele diz que se o casal bem soubesse desse momento, eles se preparariam até para a relação sexual no momento em que vai ter essa fecundação. Porque até isso vai interferir no desenvolvimento do embrião. Só para se ver, para que a gente veja, né, a seriedade que é gerar um filho. E aí, ela diz ainda, o Hermínio de Miranda, ele diz, não assuma perante o filho que está para nascer uma atitude hostil, negativa, de rejeição ou de desamor e indiferença. Eu vou repetir. Não assuma perante o filho que está para nascer uma atitude hostil, negativa, de rejeição ou de desamor e indiferença. Se for iniciado o processo da gestação, seja quais forem as condições, alguma razão existe para que aquele espírito tenha se aproximado para acoplar-se ao corpo físico em formação no ventre de sua futura mãe. Isso, aí a gente fala dizendo assim, algumas mães que não tiveram esse conhecimento, que a gente sempre diz assim, não se culpe, porque a gente não sabia fazer diferente, né? A mãe não sabia fazer diferente, mas a gente já começa a observar aqui os cuidados que a gente deve ter. Ah, mas eu não sabia, sim, mas quem vai ser vó já vai orientando para a filha. Quem é palestrante já vai orientando. Quem é evangelizador já vai orientando também. Tem um projeto muito bonito da AME, que tem como título Evangelização no Ventre. Lá no Fé Maria, eles fazem esse trabalho já cuidando das mães que estão grávidas. Ou seja, o processo de evangelização da criança já começa no ventre da própria mãe. Aí eu fiquei imaginando como seria bom, né? Como seria bonito que os centros espíritas, todos os centros espíritas, já fossem promovendo a evangelização no ventre. Então, quando a gente traz essas informações, não é só pensando em nós adultos que somos crianças feridas, não. É pensando em nós adultos, já que nós, digamos assim, trazemos essa ferida em nós, que nós tomemos cuidado para não passar essas feridas para gerações futuras. Ah, mas eu feri muito quando eu estava grávida, eu não sabia, eu não tinha essas informações, e agora eu estou me culpando por isso, não posso mais fazer mais nada. Pode. E o que é que eu posso fazer? Vai evangelizando mães. Vai evangelizando no ventre. E aí nós vamos entendendo, vamos compreendendo que a gente pode, naturalmente, reparar os equívocos do passado porque a gente não sabia fazer diferente. E aí eu trago um texto de Freud muito interessante, quando ele fala que das primeiras fases do desenvolvimento da criança. Aquela primeira fase, que a gente chama de fase oral, é quando tudo que a criança pega, ela põe na boca. Segundo a psicanálise, ali toda a libido, todo o prazer, toda a energia da criança se concentra na boca. E é por isso que tudo que ela pega, ela põe na boca. A gente observa que quando a mãe dá a luz ao bebê, não precisa ensinar o bebê a chupar o peito, a sugar o seio da mãe. Não precisa, é instintivo. Você bota aqui, triscou a boquinha, já começa tchuc, 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 já vai chupando. Então, o que é que a psicanálise diz? Que quando a criança não é bem alimentada nesse período, não é bem nutrida, ou quando ela é nutrida demais, ela tem uma tendência a ter uma fixação nessa fase. E na psicanálise, a gente vai chamar de fixação na fase oral. E essa criança, por ela ter sofrido um trauma, por não ter sido bem nutrida, ou por ter sido nutrida excessivamente, eu não estou falando nem só do leite materno, sabe? Vamos falar da nutrição afetiva, daquela criança que não é acolhida, daquela criança que não é amada, aquela criança que a mãe não dá o amar com atenção, porque é muito comum a mãe estar amamentando a criança e ficar aqui mexendo o papeiro, mexendo a panela,
está aqui amamentando a criança e está aqui no computador, está amamentando a criança e está aqui no celular. E quando a gente observa a criança, o bebezinho, ele tem um movimento no olhar. Ela olha para o olho da mãe e olha para o peito. Quem é mãe sabe disso. Olha para o olho da mãe e olha para o peito. E quando ela está olhando ali para o olho da mãe, ela está se vendo refletida na retina, no olho da mãe. E ali ela já começa a estruturar o ego dela. Já começa a estruturar a personalidade dela. Então, quando isso não é feito de uma forma adequada, essa criança vai ter fixação na fase oral. Isso quer dizer o quê? Que quando ela crescer, ela possivelmente venha a ser um adulto com seríssimos problemas no que diz respeito à comida, no que diz respeito à bebida, no que diz respeito a fumar, falar demais e muitos outros transtornos que essa criança pode ter em virtude desse trauma ou dessa desnutrição que ela sofreu aí quando bebezinha. A mesma coisa vai acontecer na fase anal, quando a criança chega na segunda fase do desenvolvimento da personalidade, em que toda a energia, toda a libido da criança vai estar no ânus. É ali que a criança vai começar a aprender a controlar os esfínteres, né? Controlar o xixi, controlar o cocô. E aí o que acontece? Quando a mãe, normalmente a mãe ou a cuidadora, começa a reclamar com a criança porque ela fez cocô, começa a ficar com algumas frases que não são muito agradáveis, o que a criança começa a fazer? Ela começa a restringir o cocô. Ela começa a segurar. Porque como ela tem controle nos esfínteres, e ela sabe que todas as vezes que ela faz cocô, a mãe briga, que é muito comum, às vezes até de brincadeira, a mãe começa a dizer algumas brincadeiras, porque a criança fez cocô, o que ela faz? Ela segura. E ela vai segurando, e ela pode ter seríssimos problemas de prisão de ventre. Algumas crianças, eu conheço casos de crianças que precisam ir ao médico. Por quê? Porque a mãe brigava muito quando ela fazia cocô, a mãe brigava, às vezes até batia na criança. Aí o que foi que ela fez? Ela começou a segurar os esfínteres. Então, essa criança, quando ela cresce com uma tendência a ter também problemas emocionais, porque ela vai ter fixação agora na fase oral. Então, nós estamos vendo uma criança que sofre trauma no ventre da mãe, estamos vendo uma criança que sofre trauma aí de 0 a 1 ano na fase oral, de 1 ano aos 3 anos na fase anal, e assim para as outras fases. Por que é importante que a gente fale isso? Porque todas as vezes que a gente sofre um trauma, se a gente não elabora aquela experiência traumática, a gente tem uma tendência a crescer e ter problemas emocionais no futuro. E o que é que a gente começa a perceber? A gente começa a perceber um monte de adulto que tem comportamentos infantis. Um monte de adultos que parecem crianças. Aí a gente vai chamar o quê? São adultos infantilizados. Adultos infantilizados são adultos que dão piti, adulto que não pode ser contrariado, adulto que quer tudo do jeito dele. No dia que não acontece do jeito que ele queria, ele se revolta. E aí o que acontece? A gente começa a perceber a quantidade de pessoas que estão nos consultórios médicos, nos consultórios dos psicólogos, nos consultórios de psiquiatras, que são verdadeiras crianças. Crianças feridas. Então, aí vem a importância de quê? De que nós olhemos para a criança ferida que nós carregamos em nós. Que nós procuremos perceber quais são as feridas emocionais que nós carregamos. Aí eu encontrei um livro muito interessante, que é um livro da Lise Bourbeau. Esse livro ele tem como título As 5 Feridas Emocionais. Lise Bourbeau, ela diz uma coisa muito interessante aqui nesse livro que me chamou muito, muito atenção. Ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer que nós temos 5 feridas emocionais, ou 5 feridas psicológicas. É a rejeição, a injustiça, o abandono, a humilhação e a traição. E é muito interessante aqui que ela vai chamar a atenção para a gente, que quando a criança nasce, isso é muito natural, a criança já nasce sabendo para que veio. Quando essa criança chega, ela já sabe para que veio. E ela começa a se expressar, começa a dizer quem ela é. Ela começa a dizer, mostrar a sua essência, na verdade.
O grande dilema é que todas as vezes que ela mostra a essência dela, o que é que vai acontecendo? Os adultos começam a reprimir. Os adultos começam a reprimir. Então, ela traz aqui, a princípio, 3 fases. Após conhecer a alegria de ser ela mesma, que é a primeira fase da sua existência, ela conhece a dor de não ter direito de agir assim. É muito comum a gente ver adultos reprimindo crianças. Eu não estou falando de educar, eu estou falando de reprimir. Porque a criança faz uma coisa errada, o que o pai faz? O pai vai lá e educa. A criança começa a perceber, começa a manifestar alguns sinais de egoísmo, e os pais começam a perceber esses sinais de egoísmo, de orgulho. Os pais vão lá e fazem o que diz o Evangelho, que os pais devem ser como jardineiros, que vão cortando os brotos indesejáveis à medida que esses brotos forem surgindo. E aí vai cortando os brotos indesejáveis, mas com carinho, com afeto, não é com briga, não é com tapa, não é com agressividade. Então, quando a criança começa a perceber que ela não pode ser ela mesma, aí vem a dor, porque ela não tem o direito de ser assim. Aí ela vai para a terceira fase, que é o quê? É um período de crise, é um período de revolta. E muitos de nós passamos da fase da infância e vamos para a fase adulta com essa revolta. É muito comum nós vermos adultos falando do comportamento do pai, falando do comportamento da mãe. É muito comum, você não tem ideia da quantidade de adultos que estão nos consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras, se queixando da violência que sofreu do pai, da violência que sofreu por parte da mãe, do abandono por parte do pai, da injustiça que sofreu. É engraçado, muitas das vezes, não sei se é engraçado, não sei se o nome melhor é esse, mas chama a atenção quando a gente tem 3 irmãos, aí o irmão vem e diz para a gente que o pai gostava mais do outro. Aí o outro irmão vem para a gente e diz que o pai gostava mais do outro. E o outro irmão vem para a gente e diz que o pai gostava mais do outro. Ou seja, todo mundo acha que o pai gostava mais do outro. Então, são crianças que trazem ali uma sensação de injustiça. E muitas das vezes, realmente, isso acontece. E quando isso acontece, a criança ela vai se sentir injustiçada. E aí chega um momento, não dá para resolver, então vem o momento da aceitação. Aí o que é que me chama a atenção? Nesse livro, As 5 Feridas Emocionais, de Lisée Bourbeau. Ela diz o seguinte: a criança que sofre rejeição, que ela fica com essa ferida da rejeição, ela vai criar uma máscara, Qual é a máscara que ele chama? A máscara do escapista. Ou seja, aí ele vai ter todo um comportamento de escapista. É aquela pessoa que vai evitar aparecer, vai estar sempre se escondendo. Se eu estiver dando aqui uma palestra, a pessoa está escondida ali, eu estou dando uma aula, a pessoa está escondida. É uma pessoa que não se manifesta, é uma pessoa que não aparece, uma pessoa que está sempre fugindo. Esse é o escapista. E o que é que é interessante? Ela diz que até o nosso corpo, ele vai assumindo uma forma de acordo com a máscara que a gente usa. E ela vai dando uma série de características físicas do escapista, características comportamentais do escapista, o caráter do escapista. Esse escapista é alguém que sofreu rejeição. Então, nós somos crianças rejeitadas. Eu não estou falando de criança de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, não. Eu estou falando de uma criança de 40, 50, 60 anos de idade, que ainda hoje se sentem rejeitados, reclamando o pai que não teve, reclamando a mãe que não teve. E aí eu sempre digo para essas mães que se perdoe, porque você não sabia fazer diferente. Eu digo muito isso, olha, se perdoe, você não sabia fazer diferente. E aí a gente começa a observar, por exemplo, o abandono. É natural, a mãe que trabalha não tem onde deixar o filho e deixa o filho com a secretária, deixa o filho com a mãe, deixa o filho com a sogra, deixa a filha logo no berçário, desde cedo. Vocês imaginam a dor de uma criança com 1 ano de idade, às vezes até menos, que a mãe tem que deixar no berçário. Ela vai se sentir abandonada. E esse abandono vai trazer para essa criança uma máscara, ela vai criar uma máscara. E essa máscara é um mecanismo de defesa, para que ela possa lidar com aquela dor,
ela cria máscara. E qual é a máscara do abandono? É a máscara do dependente. E se a gente não elaborar essa experiência dolorosa do abandono, vamos nos transformar em adultos dependentes. E é muito comum nós vermos adultos que estão sempre dependendo um do outro. É aquele adulto que é a mãe que escolhe a roupa, que é a mãe que escolhe a comida, que é a mãe que escolhe o prato, que é a mãe que escolhe o sapato. Aí, quando casa, é a esposa que faz as escolhas. Tem homens que não conseguem comprar roupa. Conheço vários homens que quem compra roupa para ele é a esposa. É a maioria, eu conheço muitos homens assim. É um homem, quando é homem, é bem interessante, ele vai procurar uma mulher semelhante à mãe. Ou semelhante à mãe que não teve, ou semelhante à mãe que teve. Quando eu falo disso, eu sempre lembro a história de um amigo que casou e vivia sempre exigindo que a esposa fosse igual à mãe, semelhante à mãe. Aí, todas as vezes que a esposa fazia um feijão para ele comia o feijão e dizia, tá bom, mas não tá igual o feijão da minha mãe. Eu acho que já contei isso aqui outras vezes, não sei. Quem não assistiu vai assistir de novo, né? Vai assistir agora. Quem já assistiu vai assistir de novo. E aí, ela sempre caprichava, botava tudo, botava amor, botava sazon, botava tudo. E o feijão nunca estava igual ao feijão da mãe. Era um dependente da mãe. E aí, um dia, a esposa, com excesso de atividade, cuidando da casa, cuidando disso, cuidando daquilo outro, e aí o feijão queimou um pouquinho. Aí o feijão queimou, o que foi que ela fez? Só deu uma temperadinha ali, ajeitou, aí botou a comida para ele comer. Aí ele comeu a comida, estava gostosa. Hoje está igual o feijãozinho da minha mãe. Passou a vida inteira comendo feijão queimado, coitado, e não sabia. Então, assim, é o dependente. E muitos de nós somos assim. Porque quando crianças, fomos abandonados pelos pais. Nos sentimos abandonados. E é bem interessante que ele vai trazendo para a gente as características do dependente. Características físicas, características de caráter e até a fala da pessoa. E ela vai dizendo no livro, vai dando as características e pergunta, se você percebe que se encaixa, ou se você não percebe que se encaixa, pergunte um familiar seu para ver se você não tem essa característica. E sempre recomendando que a gente cuide daquilo. Porque é natural, pessoal, que a gente sofra esses traumas. É natural que a gente sinta essas feridas. Agora, quando a gente leva na revolta, quando a gente fica fixado na insatisfação, naquela revolta, isso é que vai gerar sofrimento. E depois ela vai falar da humilhação. Quando a criança é humilhada, que é muito comum, a criança, por exemplo, comete uma coisa errada. Aí, quando a mãe chega, é porque ele fez isso, ele fez aquilo. Ah, porque ele tirou nota baixa na escola. É porque não sei o que, não sei o que. Aí começa a humilhar a criança na frente dos outros, na frente de visita, na frente dos adultos. Essa criança, ela vai se sentir humilhada. E quando ela se sente humilhada, ela vai ter uma tendência natural de fazer o quê? Usar uma outra máscara. Qual é a máscara da humilhação? É a máscara do masoquista. É aquela pessoa que começa a buscar mecanismo para sofrer. Ela procura sofrimento. E é muito interessante porque que ela vai buscar pessoas que a maltratem quando ela não se maltrata. Ela vai buscar pessoas que a maltratem. Então, ela vai sempre buscar situações em que ela possa ser machucada. Aí a Lise Bourbeau vai dizer a mesma coisa, que a criança humilhada tem características físicas, características comportamentais, a fala de um masoquista. E aí, a quarta ferida emocional que ela traz é a ferida da traição, que é muito comum que a gente se sinta traído pelo pai, se sinta traído pela mãe, se sinta traído pelo adulto. Às vezes, a gente conversa com alguns adolescentes que vão conversar com a mãe, aí diz uma coisa para a mãe. Aí, depois, a mãe pede segredo. Ó, mamãe, estou dizendo isso aqui para a senhora, mas é segredo, não conta para o papai, não. Aí, na primeira briga que o pai tem, e tu que fez isso, ela é assim. Ela foi traída pela mãe. Ela foi traída pelo pai. E essa traição que essa criança sofre, ela vai criar uma máscara para lidar com essa traição, que é a máscara do controlado. E vai ser o controlador. É aquela pessoa que quer tudo do jeito dele, que a pessoa quer ter o controle sobre a situação, quer ter controle sobre as coisas, quer ter controle sobre as pessoas. E aí ele também vai ter características físicas,
características comportamentais do controlador. E a quinta ferida emocional, além da rejeição, do abandono, da humilhação e da traição, é a injustiça. E a criança que sofre a injustiça, ela vai usar uma outra máscara, que é a máscara do rígido. É aquela pessoa rígida que nós conhecemos. E é muito, muito legal quando a Alizé Bourbeau vem falar dessas características, porque até as doenças que nós adquirimos têm a ver com essa máscara que nós estamos usando. Por isso é que é importante que nós observemos a criança ferida que nós carregamos em nós. E que nós procuremos identificar quais são as feridas que nós trazemos desde a nossa infância. E aí a gente procurar um tratamento adequado. Se nós não conseguimos identificar essas feridas e trabalhar essas feridas em nós, que nós procuremos um auxílio de psiquiatra, porque às vezes precisa de um auxílio medicamentoso, e quem precisa passar o medicamento, quem pode e deve passar o medicamento, é o psiquiatra, às vezes um neurologista, um auxílio psicológico, às vezes é necessário buscar uma ajuda terapêutica mesmo, porque a ferida está tão entranhada em nós que é preciso um processo terapêutico, principalmente para o autoconhecimento. Joana de Ângeles convida muito a gente para que a gente se descubra, para que a gente se conheça, para que a gente se perceba. Exatamente por quê? Porque quando a gente não faz isso, aí o problema se agrava. Por que o problema se agrava? Porque virão as doenças. Pessoas que têm dores nas costas, pessoas que têm dores de cabeça, pessoas que desenvolvem diabetes, pessoas que desenvolvem cânceres, os mais variados possíveis, está muito relacionado também a crianças feridas, que somos nós. Devido aos traumas que nós sofremos, desde o ventre da mãe, passando pelas primeiras fases, até chegar na idade da adolescência ou na idade adulta. Aí tem mais um detalhe que a doutrina espírita nos traz. São as pessoas que sofreram traumas em encarnações passadas. Ora, se no ventre da mãe, quando eu sofro um trauma no ventre da mãe, eu fico fixado no trauma, e quando eu nasço, eu carrego comigo a energia do trauma, se quando eu vou nascer, dependendo de como for o parto, se for um parto normal, ótimo, maravilha, mas até a passagem do bebê pelo períneo pode gerar um trauma na criança. E muitas pessoas têm agorafobia ou claustrofobia exatamente por um trauma que passou no momento que nasceu ali, no períneo. E aí, quando a gente... E um parto feito à força, no fórceps, isso também cria trauma na criança. Então, se eu posso ter um trauma no ventre da mãe, se eu posso ter um trauma no momento que eu nasci, quem tiver a oportunidade, assista aquele documentário, O Renascimento do Parto. É bem doloroso para quem assiste. Quem não tem estrutura não aguenta assistir. Os sofrimentos são as violências que as mães sofrem na hora do parto. São violências mesmo, tem até um nome científico, agora eu não... Violência obstétrica. São traumas que a mãe sofre. Então, se a mãe sofre um trauma, naturalmente o bebê também sofre. Aí nós temos uma ferida causada em nós quando estávamos no ventre, uma ferida causada em nós no momento de nascer, uma ferida causada em nós na primeira fase da infância, na segunda fase, e até chegar na adolescência, na idade adulta. Como é? Quando não traz de vidas passadas. Esse é um detalhe. Muitas das nossas fobias estão relacionadas a traumas que nós sofremos em vidas passadas. A claustrofobia, que é medo de lugares fechados, tem muito a ver com traumas sofridos em vidas passadas. Ou fomos enterrados vivos, ou fomos presos em calabouços, ou fomos soterrados em minas ou cavernas, ou musofobia, que é medo de ratos, está relacionado também. Era muito comum pessoas que eram presas em calabouços e os ratos, muitas vezes não conseguia dormir, porque quando ia dormindo, acordava com os ratos roendo-lhe as extremidades. Então, é muito comum essas fobias específicas, como claustrofobia, que é medo de lugar fechado, agorafobia, medo da praça, muito comum em pessoas que foram mortas em praça pública, que foram humilhadas em praça pública. Então, vocês imaginem a ferida que a gente traz
de outras encarnações. Por isso é que é importante que nós fiquemos atentos com relação a esses traumas que nós estamos carregando hoje. Exatamente por quê? Porque esses traumas, eles estão ali fixados em nós. Uma coisa que me chama muita atenção, quando a gente está passando ali no processo terapêutico, né? A gente observa, você está aqui numa boa, conversando, sorrindo, aí a gente pede para ir lembrando, vai lembrando dos fatos que aconteceram. Aí as pessoas começam a lembrar de experiências lá da infância. Olha, é incrível como as pessoas sentem as dores, as angústias, o abandono, a injustiça, a humilhação que sofreram lá na infância. Então, somos nós, crianças feridas. E aí, o que a gente sempre diz? A melhor coisa que a gente pode fazer com essa criança ferida que carregamos em nós é acolher essa criança que existe em nós. E a gente diz muito assim para as pessoas, olha, acolha essa criança ferida que existe em você. E é muito comum a gente usar uma técnica terapêutica que a gente chama de imaginação criativa. O que é que seria a imaginação criativa? Você está lá no consultório, faz aquele relaxamento ali, e eu digo assim para você, faz todo um relaxamento, tem toda uma técnica. Aí depois eu digo para você visualizar a criança ferida que existe em você. E ali a pessoa vai descrevendo toda aquela situação que ela viveu na infância. Aí eu pego essa criança, boto a criança no colo, boto a criança no peito, e ali a pessoa desanda a chorar. Eu digo, deixa a criança chorar, essa criança precisa chorar. Não reprima mais, porque muitas das vezes essa criança ela foi reprimida. Ela não podia chorar, porque todas as vezes que ela chorava, o adulto batia. Quantas crianças foram reprimidas, o adulto batendo e dizendo assim, engole o choro, não chora. Aí, toma e taca e diz, não chore. Então, essa criança engoliu o choro. E hoje, são pessoas que têm muita dificuldade para chorar. E quando a gente usa a técnica da imaginação criativa, diz, olha, bota essa criança no colo, acolhe essa criança. E aí a pessoa vai acolhendo a criança, e aí ela faz uma catarse. Muitas das vezes, depois dessa catarse, a pessoa mexe com tanta energia que ela dorme. Dorme mesmo. Por quê? Porque mexe muito com a energia. É uma energia que estava cristalizada desde a infância. Muitas energias cristalizadas desde o ventre da mãe. É muito comum, quando a gente usa a técnica de regressão ao ventre da mãe, que a pessoa descreve a experiência traumática sofrida no ventre da mãe. E quando chega para a mãe e fala da experiência, que, mamãe, eu lembrei de uma experiência assim. Pegar um exemplo, por exemplo, um exemplo de uma mulher que tinha medo de chuva. Ela não podia ver uma chuva, não podia ver uma tempestade. Ficava apavorada. E aí, num processo de regressão ao ventre da mãe, ela descreveu uma tempestade que ela viveu. Só que, quando ela chega em casa, ela vai dizer, mãe, eu estava lá na terapia e eu vi uma chuva, assim, uma tempestade que aconteceu isso. E aí descreve a tempestade. Aí a mãe disse, mas minha filha, não pode ter sido. Essa chuva aconteceu quando a gente morava em Brasília. Você estava no meu ventre, eu estava grávida de você. Foi uma ventania muito grande que arrancou o teto da casa. Ou seja, todo aquele desespero da mãe durante aquela tempestade, o bebê sentiu. E ainda hoje ela tinha medo de chuva, tinha medo de trovão, em virtude do trauma que ela sofreu no ventre da mãe. Tinha um caso de uma jovem que ela tinha medo era de trovão, tinha medo de relâmpago, tinha medo de barulho de explosão, tinha medo do bujão de gás explodir. Aí ela passa por um processo de regressão, ela se vê numa guerra, na Segunda Guerra Mundial. E ela descreve lá na regressão os aviões, as características do avião. Aí o pai dela diz, minha filha, eu percebi que nunca mais você ficou com medo de foguete, ficou com medo do gás. Mas não, pai, é porque eu fiz uma regressão, e lá na regressão eu vi isso. Minha filha, isso é bobagem, não sei o quê, coisa e tal. Aí foi pesquisar para desmascarar o terapeuta e para dizer que a filha estava enganada. Quando ele foi pesquisar, ele encontrou o avião, o nome do avião,
com todas as características desse avião, a cidade onde havia acontecido, uma cidade próxima à ilha de Creta, na Grécia, tudo. E depois do processo terapêutico, pronto, diluiu a energia do trauma e ela ficou bem. Então, somos crianças feridas e somos espíritos feridos de outras existências. Daí a importância de nós estarmos muito atentos às nossas feridas emocionais e nos observarmos se nós não estamos carregando conosco esses traumas, para que a gente trate. Porque não é à toa que a gente nasce filho daquele pai, filho daquela mãe, naquele lar, naquelas situações socioeconômicas, não é à toa. A gente nasce ali por uma necessidade evolutiva. E a doutrina espírita diz muito bem, fala muito bem sobre isso. Ok? Quem quiser fazer alguma pergunta, a palavra está franqueada. Bernardo, é por isso que a importância da terapia, né? Assim, na vida de uma pessoa. A importância da terapia é muito importante. Eu acho que se todo mundo soubesse disso, eu acho que teria menos complicação na vida. Aqui, principalmente no Nordeste, a gente ainda vê pessoas com muito preconceito com relação à terapia. Porque dizem que psicólogo, psiquiatra é médico para doido. E não é. Divaldo Franco diz uma coisa muito interessante. É médico para quem não quer ficar doido. Só que as condições que nós vivemos ainda não favorecem um processo terapêutico adequado. Sabe? Eu acho que ainda é caro fazer terapia. Meus amigos psicólogos não ouçam eu dizendo isso, né? Mas eu acho ainda caro fazer terapia. Seria importante se as pessoas tivessem mais acesso à terapia. Eu costumo muito dizer o seguinte, quando eu converso com algumas mulheres, eu gosto de perguntar, olha, como é que teu marido te vê? Com alguns homens, como é que teu esposo te vê? E ali, é muito comum eu querer saber do olhar do parceiro ou da parceira. Nas frases. Me diz algumas frases aí que o teu marido fala. Aqui, ó, quem está no filhinho está aqui hoje. Viu? Frases aí que o marido fala. É que meu marido diz que eu sou muito enjoada, meu marido diz que eu sou muito brigona, meu marido diz que eu sou isso, meu marido diz que eu sou aquilo. E aí o marido diz, minha esposa diz que eu sou ausente, minha esposa diz que eu não contribuo com as tarefas domésticas, minha esposa diz que eu saio de casa de manhã, não digo para onde vou, e não ouve. E não ouve a queixa, não ouve a dor. Às vezes a filha chega dizendo para a mãe, às vezes eu atendo uma pessoa, aí eu chamo a mãe no consultório e fico as duas conversando. E a filha começa a dizer para a mãe da dor, e a mãe fica debochando da cara da filha. Eu digo, senhora, a sua filha está pedindo socorro. A sua filha está pedindo ajuda. Então, muitas das vezes, se a gente conversasse um pouco mais, se a gente dialogasse um pouco mais, teríamos menos pessoas com transtorno mental. Eu não estou falando assim, porque às vezes você é minha amiga. Aí é muito comum acontecer isso. Você é minha amiga, aí é muito comum entre as mulheres. A mulher tem um conflito com o marido, aí vai desabafar com a amiga, e a amiga tem conflito com o marido dela. Como é que ela vai aconselhar a outra? Vai dizer... Eu já vi casos de pessoas arquitetar a traição. O marido traiu uma terapeuta, aí a pessoa foi fazer terapia com essa terapeuta lá, e de repente estava as duas tramando vingança, porque a terapeuta ainda tinha mágoa da traição. Por isso que é importante, esse negócio de conversa de amigo, até bom, às vezes é terapêutico conversar com a amiga, mas conversar de conflito com a amiga vem com os conflitos dela, é danado para dar problema. Ainda tem um detalhe, no dia que tu se zanga com ela, tu joga na cara dela, e tu naquele dia que tu fez isso. Entende? Por isso que é delicado isso. Então, o Mitch está dizendo aqui que a gente só tem 10 minutos, a palavra é com vocês, pessoal. Muito obrigado. Eu tenho uma perguntinha para fazer. Eu tenho uma pergunta para fazer. Oi. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao Bernardo? Walter Campelo, eu gostaria de saber o que é que a gente faz com a Miecota para acordar ela, que ela não para dormir. A Miecota está dormindo? Miecota acordou. Eu queria perguntar ao Bernardo, a criança que dorme demais quando está adulta, o que é que a gente faz?
Dormiu com babou, tadinha. Mas assim, já tá Brincadeira, cansada. minha cor, brincadeirinha, viu? Bernardo, é só Oi. para lhe dizer, Bernardo, que eu estou muito feliz, eu não estou em Teresina, mas estou muito feliz aí com a sua presença aí no Felinto, tá certo? E que nós já estamos trabalhando na fase presencial como na fase online. Se sinta-se em casa. Um grande abraço para você, meu amigo. Obrigado. Já estou me sentindo aqui. Já estou pedindo até a carteirinha de sócio aqui, né? Walter, tem uma pessoa assim, eu gostaria, viu, Edna? Eu vou pedir para você botar a Mônica na lista dos palestrantes, tá? Daqui. Aí um mês vem eu, no outro mês, aí vem a Mônica. A Mônica é palestrante, viu? Muito boa. Eu não indico palestrante ruim, não. Vou logo dizer aqui. Está certo. Tá bom, Aí deixa o contato com a Arlete aí, porque eu não estou em Teresina. Tá bom, deixa sim. Diga, Raziana. Obrigada. Muitos casais têm dificuldade, muitas vezes, de gerar filhos, né? E aí, acaba com o casamento de logo. E com o passar do tempo, a pessoa tenta, e às vezes consegue, né? Nasce artificial. Aí, o que acontece? O que esse serzinho vai pensar posteriormente disso? A Rosane está falando aqui sobre casais que não podem ter filhos e congelam os óvulos, né? Os óvulos. Eu aconselho, porque não vai dar tempo para a gente falar tudo, que você assista uma palestra da Marlene Nobre. Marlene Nobre, ela vem falando exatamente desse planejamento, inclusive, ela disse que o número de fecundação artificial é bem maior, bem mais promissor do que pelo processo natural. Então, ela vai falar de todo o planejamento espiritual para esse tipo de gravidez aí. Tá? Dá uma olhadinha lá, Marlene Nobre, depois vocês procuram, que é bem, bem interessante a fala dela. Me parece que é ela, são duas pessoas que falam sobre isso. Mas tem toda a providência divina atuando aí, tá? Tem agora esse processo. O povo não quer mais ter filho, né? Pois é, não, mas a natureza dá um jeito. Porque, às vezes, quando é na fecundação artificial, vem de 6 de uma vez, né? Vem de 6 de uma vez. Exatamente, para ter esse processo. Exato. A minha vizinha teve para dizer que teve 3. Pois é. Todos vieram Então. saudáveis, tranquilo. Então, Exatamente. pronto, né? Vamos encerrar, porque nós estamos já estourando. Bernardo Júnior. O Benjamin. Gente, pois, olha, nós só temos a agradecer ao Bernardo pela sua fala, pelo esclarecimento. É sempre bom, é sempre um prazer a gente receber. E hoje veio com a família, veio com o Benjamin. Olha aqui. Ó. Tá ali também. Então, vamos fazer a nossa prece, né, já de encerramento. Nós só temos 6 minutos. Então, vamos fazer nosso encerramento, né? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer essa oportunidade de estarmos mais uma vez nessa casa de oração, por essa noite abençoada. Pedimos ao mentor espiritual do trabalho, para aqueles que não puderam chegar, encarnado e desencarnado, mas que todos possam receber os fluidos energéticos que está sendo plasmado aqui nesse momento. Pedimos que, ao sairmos daqui, nenhuma normalidade venha acontecer conosco, e ao chegarmos em nossos lares, possamos encontrar os nossos familiares felizes e tranquilos. E assim pedimos a permissão da espiritualidade amiga para darmos por encerrado mais uma doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Próximo mês. Fiquem com Deus. Um abraço. Boa noite. Boa noite a todos. Palestra. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Beijo para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.